das formações que eu fiz, né, durante esse tempo, e isso era uma escuta que eu fazia dos professores, né, que a gente precisava ter um momento aqui na ADRE para que a gente trouxesse pessoas de fora, né, para a gente conversar um pouco sobre as questões da matemática, né. Afinal, acho que matemática não tem nenhum problema por enquanto, né, são os dados mais tranquilos, só tem soluções. De que maneira você acredita que formações como essas podem refletir no aprendizado dos estudantes na sala de aula? Bom, formações desse tipo, a gente espera que o professor tenha contato com pesquisadores, né, com outros professores, e que essa conversa, essa troca de experiências vai ampliando, vai dando ideias para que os professores possam melhorar sua prática de ensino. A maioria dos alunos resistem à matemática por se considerá-la complexa. O que você acredita que seria necessário para mudar esse quadro? Bom, para mudar esse quadro, são vários os fatores, e dentre eles é a formação do professor de matemática, né? Então a gente acredita que a matemática, culturalmente, você acha que ela é difícil, porque já vem, né, há muito tempo se acreditando nisso. Eu acredito que quando o professor conhece muito bem a matemática, e quando ele sabe o que ele está ensinando, por que ele está ensinando, por que certo procedimento matemático dá certo, o que ocorre na sociedade, então eu conheço também o fato histórico e vou costurando tudo isso, então o aluno ele vai percebendo a utilidade da matemática, ele vai percebendo assim, isso daqui não é uma coisa sem sentido que inventaram, né? Tinha um momento histórico, tinha uma necessidade real, é uma coisa da sociedade. Então, por exemplo, no caso do Teorema de Pitágoras, Pitágoras se deparou com um problema que era real, e precisou resolver esse problema, né? E aí a gente sempre fala, eu sempre comento, tudo na matemática, quando a gente pega, você vai ver que é antes de Cristo, né? E como que uma coisa que não serve para nada resiste tanto tempo? E nós, normalmente professores de matemática, a gente acaba ensinando para os alunos também assim, decora isso, faz isso e isso dá certo. Né? Mas a gente não explica por que dá certo, o que é que está fazendo. Por exemplo, raiz quadrada. Por que chama raiz? Por que é quadrada? Né? Porque você aprendeu na aula de ciência que raiz é alguma coisa que foi debaixo da terra. E de repente você vê um símbolo lá de raiz que não tem nada a ver. Então assim, o que é raiz quadrada? Por que inventou? Por que chama quadrada? Né? Que conta que você está fazendo? E esse ensino da matemática só vai melhorar se você tiver um bom profissional, se tiver um bom professor. Eu já fui cumprimentando bastante gente, né? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né, a nossa ADRE, ao nosso espaço, que é de vocês também. Dizer que é uma grande alegria quando a gente organiza, né, os espaços de formação em que vocês participam, que vocês somam conosco, que compram a ideia, né? Então, dá sentido para o trabalho que a gente faz. O trabalho de educação é um trabalho bastante sério e a gente acredita nesse trabalho e nós temos tentado, né, promover espaços importantes de formação, de discussão, de reflexão para os educadores daqui da região de São Miguel e Itaim Paulista. Eu falo aqui em nome da professora Maria Aparecida, nossa diretora regional, né, hoje ela não pôde estar presente, deixou uma saudação a todos, né? Ela gosta bastante também desse movimento, né? De quando a gente traz os educadores para a formação, para a reflexão, para o debate, para o estudo, e dizer que de verdade é um prazer, né? É um prazer estar reunido com vocês aqui hoje. Bom, hoje nós temos aí também a presença dos nossos alunos da EMF Pedro Leite Cordeiro, né? Nossos convidados especiais, assim como vocês, né? Que vieram a brilhantar aqui o nosso encontro. Eu sou formada em matemática também, né? Mas sou uma apaixonada pelas artes. Gosto muito da música, desde pequenininha sempre cantando e procurando sempre fuçar em algum instrumento. Então eu acho que a matemática pode ter uma grande aliada, né, que é a música. A partir dela dá para a gente fazer um tantão de outras coisas, né? E com eles aqui a gente vai poder curtir bastante hoje um som, né? E também ali com o pessoal na fanfarra, né? Então nós temos aqui um pessoal bem bacana
que vai compartilhar com a gente as coisas que eles têm aprendido dentro dos nossos espaços escolares, né? Porque a escola, ela permite uma série de experiências, né? E que a gente tem que trabalhar em conjunto para que os meninos e meninas aprendam cada vez mais. Muito obrigada, né? Mais uma vez, minha saudação para vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Boa noite, é um prazer receber vocês nesse evento de matemática e ciências. Foi um evento pensado com muito carinho, higiene, planejado, elaborado. Espero que vocês gostem. Qual é a relação entre ciências e matemática? A ciência e a matemática sempre andaram juntos. Desde a Grécia, os gregos já colocaram a matemática como uma linguagem da ciência. Então por isso que as duas andam juntas. Para a gente falar de ciências, tem que entender matemática. E as duas, uma faz parte da outra. A ciência ela é escrita na linguagem matemática. O universo, tudo que existe na natureza, de certa forma, sempre acaba sendo compreendido ou explicado através da matemática. Então, matemática é a linguagem da ciência. Por isso que as duas caminham juntas. Gente, aliás, os dois trabalharam com né? Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, mas tudo foi pensado com bastante carinho mesmo, que vocês possam aproveitar. Bom, então dando prosseguimento, eu agora vou passar a fala, né, já agradecendo a direção da MF José Pedro Leite Cordeiro, né, que está aqui representado pelo professor Luiz Marcelo, que deve estar em algum canto aqui. Ah, tá lá. Marcelo, por favor, né? Então a gente já quer agradecer a presença, né, que Marcelo, que é um grande parceiro da Adri, é um professor que quando a gente fala, vamos fazer isso, ele faz, né? E aí eu vou pedir para o Marcelo apresentar o pessoal da escola. Pessoal, boa noite. Não vou ficar falando muito não. Vou pedir para o professor maestro Luiz Carlos vir apresentar o trabalho e apresentar os alunos. É uma banda que está iniciando, então a gente pede a paciência de vocês se tiver algum erro. É um trabalho que está iniciando, né, professor? Chama aqui o professor maestro Luiz Carlos para apresentar o nosso trabalho. Boa noite a todos. Professor de matemática. Quem nasceu primeiro, a matemática ou a música? E aí? Quem nasceu primeiro, a matemática ou a música? A música. Verdadeiro, né? Datado 5.000 anos antes de Cristo, no continente asiático, foi encontrado já flautas feitas de tíbias, né? Tem algum oriental aqui? Não? No Japão, não é que o japonês é mais inteligente do que nós, é que o pensamento dele, a cabeça dele é organizada a partir da escola primária, que chama-se Primeiro Tempo, através da flauta doce, né? Isso é muito importante no Japão, né? Um país que passou pela Segunda Guerra das bombas atômicas e cresceu através da música, né? Cresceu através da música. Todas as escolas japonesas têm uma banda marcial. E eles começam lá no primeiro tempo, que é o primeiro ano. Eu tenho a oportunidade de ter uma prima minha que mora no Japão e o neto dela toca bumbo, os instrumentos ali. Então, no Japão, a flauta doce não é brinquedo. A flauta doce é um instrumento de trabalho. E música é matemática pura. Música é matemática pura. Tá? É um trabalho que a gente está iniciando com a escola. Deixamos de ser fanfarra para ser uma mini banda marcial. No sábado nós temos começa o campeonato das escolas da Prefeitura de São Paulo. Temos aqui no Céu Três Pontes praticamente 35 bandas, onde nós vamos concorrer na categoria Banda Marcial de Marcha. São 5 escolas, então nós vamos concorrer com 4. Né? E a final do mês de novembro é a final das campeãs. Né? Então a rede tem investido muito nesses, vamos dizer assim, nesses últimos 6 anos. Investindo em instrumento, investindo em professor, né? Em contratos. Aqui na Adri do São Miguel nós temos pelo menos umas 12 bandas. Né? E é um trabalho assim, eu sou apaixonado por aquilo, porque eu fui desde criança, toquei em banda e toquei em fanfarra. Exercício, aquecimento e exercício das músicas, ok? Obrigado.
agradeço a atenção de vocês. Como a gente disse, é só o início de um trabalho. Esperamos muito mais ainda desses alunos. Muito obrigado. Então, o título da palestra que eu trouxe hoje, ele tem um significado muito importante para o trabalho que a gente desenvolve lá na UFABC, nesse grupo de pesquisa chamado FORMAT, Formação Matemática para Ensino. Professores aprendendo da prática e a partir dela. Então isso para nós significa que a aprendizagem profissional do professor de matemática não pode estar desvinculada da prática da sala de aula. Professor, como tornar o ensino da matemática mais atrativo ao estudante? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Justamente a pergunta que você me fez, ela é o foco de estudo da área de educação matemática. Ou seja, na área de educação matemática, nós procuramos justamente buscar compreender como que se dão os processos de ensino e aprendizagem da matemática nos diferentes níveis de ensino, seja da educação infantil até o ensino superior, e nós buscamos justamente desafios nesse sentido de como tornar a matemática mais atrativa, como tornar a matemática mais compreensiva, né? E uma das formas que nós temos estudado e temos experienciado é justamente a escolha de boas tarefas matemáticas, ou seja, tarefas que sejam desafiadoras, tarefas que estimulem os estudantes a raciocinar sobre aquela questão que está sendo perguntada, né? Então, o papel das tarefas ele assume aí como um campo muito importante de ser explorado, de ser investigado e de ser desenvolvido pelos professores. Então, a escolha de boas tarefas, ela pode fazer com que a aula de matemática se torne mais atrativa e mais produtiva. E além da escolha de boas tarefas, também tem a questão da comunicação. A comunicação matemática é algo que é extremamente importante dentro da sala de aula. O que nós queremos dizer com isso, né? A importância do professor conversar com os estudantes sobre matemática, do professor propor aos estudantes tarefas que sejam desenvolvidas em pequenos grupos, onde eles tenham a oportunidade de compartilhar as ideias e as diferentes estratégias que eles têm. E depois também essa comunicação acontecer coletivamente, ou seja, o professor proporcionar discussões coletivas em formato de plenária com os estudantes, no qual eles mesmos possam perceber que outros estudantes pensaram em diferentes formas de resolver aquele problema, que muitas vezes, para não se dizer quase que sempre, a matemática não tem um único caminho para se buscar uma resposta, que eles comparem as ideias e as soluções que eles tiveram. Então é importante o professor dar voz para o estudante e estabelecer essa comunicação, que é um ponto essencial para a aprendizagem da matemática. Explorando ideias da álgebra, por quê? Porque é o campo que eu tenho trabalhado já há algum tempo, né, desde o meu mestrado, e atualmente continuo trabalhando nessa perspectiva. Então esse título ele foi pensado realmente para procurar transmitir para vocês um pouco do que nós temos feito. Mas a ideia da palestra é apresentar e discutir algumas ideias de como se constitui a aprendizagem profissional dos professores, tomando-se a prática da sala de aula como personagem principal. Então, para nós, a aprendizagem profissional, ela não se desenvolve apenas na universidade, ela não se desenvolve desvinculada da sala de aula, da escola, muito pelo contrário. E também discutir alguns resultados de um subprojeto de pesquisa que a gente desenvolve, que busca identificar e mapear os conhecimentos profissionais de professores em relação ao conceito de função. Esses dados que eu trago, esse trabalho que eu venho desenvolvendo já há alguns anos na UFABC, do qual a Etienne faz parte, se deu a partir de um projeto de pesquisa de um programa chamado Observatório da Educação. É um programa que foi implementado pela CAPES, por meio do Ministério da Educação. Infelizmente, hoje ele já não existe mais. Então, não existe mais verba para esse tipo de pesquisa. E ele foi desenvolvido na UFABC. O grande diferencial desse projeto, desse programa, é porque era um programa que eu conseguia envolver no mesmo grupo de trabalho professores da escola básica que estavam atuando
alunos de licenciatura, alunos de mestrado e doutorado e professores da universidade. Então, por isso que a gente chama um espaço de trabalho colaborativo, porque era uma forma pela qual a gente conseguia agrupar no mesmo conjunto de pessoas e no mesmo espaço diferentes profissionais, diferentes pessoas com diferentes experiências, né? Esse projeto de pesquisa, ele discutia o conhecimento matemático para o ensino de álgebra a partir de uma abordagem aí bastante específica chamada perfis conceituais. Bom, eu quero trazer aqui para vocês algo que eu já venho falando desde o início que eu comecei aqui, da importância de que, segundo esses primeiros 3 autores, a aprendizagem do professor se dá na prática e a partir dela. Então, o professor ele não aprende profissionalmente, ele não aprende para ser professor só na universidade, ou sem levar em consideração a prática da sala de aula, a prática escolar. E que a aprendizagem ela se dá ao longo de toda a vida profissional. E isso não é uma exclusividade dos professores, mas a gente pensa que para professor isso não é válido. Tá? Tem muita gente que acha que se você terminou a licenciatura, você já tem que saber tudo. Você não fez faculdade? Como é que você não sabe lidar com a sala de aula? Como é que você não sabe quando um aluno está com um problema de aprendizagem? Como que você não sabe escolher um bom exemplo para saber qual número é primo e qual número é composto? Ué, você fez uma... Mas a formação do professor, a aprendizagem, ela se dá ao longo de toda a vida profissional. E eu acho que isso que vocês fazem aqui, e que a diretoria de ensino promove, que a Etienne, no caso da matemática, é responsável, justamente está incluso nessa segunda concepção de o que é a aprendizagem profissional do professor. É aprender ao longo de toda a vida. Bom, eu tenho trabalhado junto com o professor João Pedro da Ponte. O professor João Pedro da Ponte é uma grande referência na área de educação matemática, em especial na formação de professores. E eu tive o prazer de trabalhar durante 6 meses o ano passado com ele em Lisboa, no Instituto de Educação, num projeto de pós-doutorado. E lá nós começamos a desenvolver uma ideia que nós temos chamado de oportunidades de aprendizagem profissional e que discute que, para o professor aprender e reaprender a sua própria profissão, é importante que eu traga para ele tarefas de aprendizagem profissional. Tarefas de aprendizagem profissional são tarefas semelhantes às tarefas que eu desenvolvo com os meus alunos, mas numa perspectiva diferente. Porque quando eu levo tarefas matemáticas para trabalhar com o meu estudante, eu estou pensando em ele aprender matemática. Quando eu levo tarefas de aprendizagem profissional para discutir com os professores, eu estou querendo que eles aprendam, além da matemática, como ensinar matemática. É importante que se haja discussões coletivas, e isso não é só no âmbito da aprendizagem do professor. Eu achar que o meu aluno aprende sozinho dentro da sala de aula é um grande erro que eu incorro. E o papel e a ação dos formadores de professores, no caso eu, no caso a Etienne, a Andréia, Marcelo, né? O Fábio, e também pode ser transposto para vocês. A aprendizagem do estudante na aula de matemática do 6º ano depende do papel e das ações do professor. Então, a ideia que nós estamos desenvolvendo, a partir desse trabalho que nós fizemos no pós-doutorado, é como articular isso, articular tarefas de aprendizagem profissional, discussões coletivas e como que o papel e as ações do formador influenciam e favorecem a aprendizagem dos professores, a aprendizagem profissional desses professores. Então, quando a gente fala em discussões coletivas, a gente recorre a vários autores, por exemplo, autores da área da psicologia, como Vygotsky, que coloca da importância de que a aprendizagem seja uma aprendizagem social, seja uma aprendizagem mediada pela linguagem, pela palavra. Então, quando eu proponho aos estudantes a oportunidade deles discutirem coletivamente sobre a matemática, eu estou favorecendo a aprendizagem deles. Então é importante que eles discutam entre eles, então discussões em pequenos grupos, é importante que o professor promova essas discussões. Depois, é importante que o professor promova as discussões
com a sala toda, né? E nesse momento o professor assume um papel essencial de mediador. Então, diferente do que normalmente a gente vê nas aulas de matemática, onde o único que fala é o professor e os alunos apenas ouvem ou repetem, nessa proposta de se trazer as discussões coletivas para o ambiente da aula de matemática, é a gente transferir esse protagonismo do professor para os estudantes. Então, isso tem que ser feito por meio de boas tarefas. Então, o professor tem que saber escolher boas tarefas, que sejam tarefas que favoreçam essa discussão, e o professor tem que organizar a sua sala de aula de forma que essas discussões sejam possibilitadas. Então, não adianta o professor trabalhar com os alunos sentados um atrás do outro, em fileiras indianas, como a gente observa em muitas aulas de matemática, ou na escola de maneira geral. É importante o professor trabalhar com pequenos grupos, em que os alunos possam interagir entre si. Depois o professor organizar a sala, por exemplo, no formato de U, e nesse formato de U ele trazer todos os alunos olhando para frente, e nessa frente da sala de aula não estar só o professor chamar os alunos para frente da sala de aula, utilizar o quadro negro, utilizar outros recursos para apresentar as suas respostas, colocar em confronto as ideias do que um fez com o que o outro fez. Então essas discussões coletivas, certamente, elas são um grande diferencial para a aprendizagem significativa dos alunos. E isso tudo tem que estar interligado. Não basta eu ter boas tarefas se eu não tiver boas discussões. Boas tarefas e boas discussões só vão acontecer se o formador preparar e estiver disposto a desenvolver esse tipo de abordagem na sua formação. E a ideia é vocês podem transpor isso para a sala de aula. O aluno vai ter oportunidade de aprender matemática se ele tiver boas tarefas matemáticas, ou elaborada por vocês, ou selecionada por vocês, que vocês propiciem espaço para os alunos discutirem entre eles e deles com vocês, e que o papel e as ações de vocês, enquanto professores, favoreçam esse ambiente de aprendizagem. Bom, além disso, é importante também eu observar que o conhecimento profissional do professor, e isso também eu já venho falando desde o começo da minha fala, ele não é um conhecimento que é puramente matemático, e ele também não é um conhecimento que é puramente pedagógico. Não adianta eu saber muita matemática e não conhecer a pedagogia. Não adianta eu conhecer muita pedagogia e não saber matemática. E aí, esse pesquisador, Schumann, desenvolveu esse conceito que é amplamente conhecido mundialmente, que é chamado de conhecimento pedagógico do conteúdo, que é justamente um amálgama, é uma coisa quase que indissociável entre, no nosso caso, a matemática e a pedagogia. Então, o conhecimento pedagógico do conteúdo, ele não é nem matemática, nem pedagogia. O conhecimento pedagógico do conteúdo na área de ciências não é nem o conhecimento das ciências, nem o conhecimento puramente pedagógico. E, mais especificamente, na área da matemática, porque o Schumann desenvolveu seus estudos na área da educação. Nós tivemos alguns pesquisadores, como é o caso de Ball, Tames e Phelps, e o caso do professor João Pedro da Ponte, que discute essa questão de conhecimento comum e conhecimento especializado do conteúdo. Lembra quando eu coloquei no exemplo dos primos? De repente, uma pessoa que não é professora, ela ia escolher qualquer uma delas. Porque para eles, todas têm primos na coluna dos primos. Todas têm compostos nas colunas dos compostos, tanto faz. Para um profissional que não é professor, está ótimo esse conhecimento para ele. Ele saber diferenciar primo de composto. Mas para quem é professor, não basta ele saber diferenciar primo de composto. Por exemplo, ele teria que saber que era importante ele escolher um exemplo onde tivesse o número 2 como primo e onde tivesse o número ímpar como composto. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento especializado, matemático, mas é especializado. Ele não é um conhecimento matemático comum. Né? O engenheiro não vai ficar preocupado se ele escolhe o exemplo A, B, C ou D. Para ele, se tudo é primo, se tudo é composto, qualquer um está bom. O próprio matemático, né, a preocupação dele é desenvolver matemática, é construir nova matemática. Ele não está realmente preocupado com o ensino e nem com a aprendizagem. Tá? Bom,
E em relação ao conceito de função, nós temos aí 2 pontos que são importantes, que o professor precisa de um conhecimento especializado sobre o conceito de função, que vá além dele reconhecer se uma relação é ou não função. Isso é importante, mas só isso não basta. Ele tem que saber que as funções podem ser representadas por diferentes registros, de diferentes formas. Eu posso representar uma função usando uma tabela numérica, usando uma fórmula algébrica, usando um gráfico, usando uma representação pictórica. Eu tenho que ter ideia, por exemplo, no caso das funções polinomiais de primeiro grau, quando uma função é proporcional e quando ela não é proporcional, porque isso implica no tipo de gráfico que ela vai ter. Então, todos esses tipos de conhecimento são conhecimentos importantes para o professor e que ele precisa lançar mão quando ele está ensinando. Porque ser professor é fácil, está muito enganado, né? Ou pior de tudo, ele é professor, ele é um bom professor porque ele já nasceu assim. Né? Ele tem o dom divino, ele nasceu um bom professor. Besteira. O bom professor, ele se forma. E o bom professor, ele se forma profissionalmente. Porque professor é uma profissão como qualquer outra. Então ele precisa de um tipo de conhecimento profissional e ele precisa de um tipo de formação específica para isso. Tá? Então, primeiro, não é fácil ser professor. E segundo, ninguém nasce professor. A gente se forma profissionalmente como professor. E eu estou trazendo aqui rapidamente algumas ideias de como isso é complexo. Os principais desafios que os professores encontram primeiro, eu acho que a própria formação do professor, né? Então, o professor ele precisa de uma formação, seja uma formação inicial como uma formação continuada, que possibilite, por exemplo, ele conhecer essas diferentes abordagens, né? Então, por exemplo, ele saber da importância de se promover discussões coletivas, ele saber da importância de se fazer escolhas por boas tarefas, por tarefas que sejam cognitivamente desafiadoras, né? É importante também que a sala de aula seja organizada num formato diferente do que tradicionalmente é, para que os estudantes tenham a oportunidade de se comunicarem entre si, né? É importante também que o professor traga possibilidades do estudante perceber que a matemática é um conjunto de conhecimentos que foi construído historicamente pelo homem, não é algo que surgiu de repente. Então, a resolução de problemas, você explorar problemas, né? Você trazer um contexto histórico para discutir, para mostrar para os estudantes, para despertar o interesse deles, né? Você se utilizar também de competições, né? Então você, por exemplo, pode usar os jogos, não simplesmente como um divertimento, mas usar os jogos como uma proposta pedagógica e que estimule a competição sadia entre os estudantes, dentre outras possibilidades que a gente poderia pensar. Nós somos a equipe BNE da EMEC Dr. João dos Breves e nós nos sentimos muito honrados com o convite e espero que possamos realizar um trabalho a contento, né? E mais ainda dar oportunidade para esses jovens, para eles mostrarem todo o protagonismo deles, porque eles sabem fazer muita coisa boa e a gente está aí para a gente potencializar tudo isso que eles têm de bom. Obrigada. Boa noite.